Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está ouvindo ou assistindo Vozes do Palco. Este é um podcast que visa entrevistar artistas independentes. Nesta primeira temporada, estamos entrevistando artistas do teatro. Meu nome é Seria Chagas, eu sou uma pessoa não binária, eu não tenho preferências de pronome, sou uma pessoa parda, tenho um cabelo black, uma barba meio rala, estou usando um brinco muito bonitinho e uma blusa meio prata, meio de crochê. A convidada de hoje, ela é diretora, educadora, mestre em artes cênicas. Seja muito bem-vinda, Greta Lopes. Oi, obrigada pelo convite, estou muito feliz, estou muito animada, fiquei muito feliz pelo convite. Eu sou a Greta Lopes, eu sou uma mulher branca, transexual, estou vestida com um vestido indiano, tenho cabelos encaracolados, sobrancelhas grossas e sou uma mulher forte. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Estamos muito felizes de você estar aqui. Também. A primeira pergunta é super fácil, né? Não pergunta nada difícil assim. Socorro. Quem que é Greta Lopes? Então, eu sou paulistana, tenho 38 anos, sou atriz, tenho formação em artes cênicas. Eu acho que eu sou geminiana, com ascendente em câncer. Gosto muito de plantas, amo jardinagem e também acho que amo muito teatro. Assim. A gente estava aqui falando há pouco tempo que quem gosta de teatro gosta muito. E eu acho que isso me define também muito. Fala um pouco para a gente da sua trajetória do teatro. Como que foi seu primeiro contato com o teatro e a trajetória até agora? Tá. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Eu estava brincando de fazer teatro na minha sala com a minha irmã. E daí a gente pediu para nossa mãe para fazer teatro. E aí minha mãe, muito perspicaz, inscreveu a gente numa casa de cultura ali perto de casa. E aí a gente foi fazer, minha irmã nunca mais voltou. E eu continuei para sempre. Fiquei desde os 14, fui fazendo teatro, fui fazendo. E aí fiz a faculdade de artes cênicas, graduação. Depois eu fiz o mestrado em artes cênicas. E durante essa graduação e mestrado eu fundei um grupo de teatro, que é a Companhia Umbalada de Teatro. Fiquei 15 anos lá, dos meus 15 aos 30, eu fiquei lá. Foi uma companhia que surgiu no Vocacional, né, no programa Vocacional. E nós fomos conquistando lei de fomento ao teatro, PROAC, né, todo esse caminho que o artista independente vai fazendo. E depois veio uma pandemia, com o encerramento da companhia veio a pandemia, eu parei um pouco de fazer teatro e agora, com 38 anos, eu estou retomando como diretora, né? Assim, então, na minha trajetória, assim, fiz parte de um grupo de teatro por muito tempo, então eu tenho teatro de grupo no meu teatro, assim, né, vamos dizer, e agora estou querendo ir para essa coisa da direção, fixar nisso, e estou dirigindo uma peça agora. Então, que legal! Conta um pouco para a gente como que era esse coletivo, a companhia, né, Umbalada, e como que era essa experiência, né, de montar, né, esse coletivo, e depois passou 15 anos, né? Como que foi, né? Então, o grupo surgiu dentro do programa Vocacional, que é um programa aqui da Prefeitura de São Paulo, que a ideia do programa é fomentar grupos de teatro nas periferias. Então, a gente se encontrou ali na Casa de Cultura de Interlagos, a região de Interlagos, Grajaú. Ali os artistas todos se juntaram. Foi um momento muito específico, acho, da cidade de São Paulo, assim, que foi um momento de 2008, 2009, ali, teve um burburinho de gente fazendo teatro. Daí o grupo surgiu um pouco nesse caldo, assim, nessa efervescência assim, do teatro na cidade de São Paulo. E aí a gente cada um do grupo foi se formando, um foi fazer faculdade, outro foi fazer um curso técnico, cada um foi nessa. E a gente foi, então, fazendo essa pesquisa ali na região do Grajaú, fazendo uma intersecção ali entre o território e a linguagem, né? Sempre pensando como que o fato de a gente estar ali fazia uma linguagem e como que essa linguagem também fazia o nosso bairro ali, nossa comunidade ali. E aí ficamos nisso. A gente circulou muito a peça, circulou no interior de São Paulo, Sesc, essa coisa toda. E a gente tinha uma sede, que aí a gente teve 3 sedezinhas, assim, que a gente foi alugando assim, até que teve um galpão maior e tal.
Então, essa companhia foi muito importante nesse sentido, eu sinto assim, um monte de artista jovem, periférico ali, com vontade de fazer linguagem, assim. Então, assim, era isso, assim, em resumo. Você falou um pouco sobre o grupo e as sedes, né, ter essa relação com o território, com o entorno. Conta um pouco como que era, que funcionava essa relação de vocês com Com o território, né? Isso, com o território de vocês. Para nós ali, a gente entendia que o território era fundamento da linguagem, era fundante, acho que é assim a palavra. Ou seja, a gente tinha uma frase que eu levo até para sempre, assim, essa frase para mim, que é assim, a gente se perguntava, qual é a linguagem, como é que nós vamos fazer nosso teatro, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? E a pergunta era sempre assim, a gente tentava pensar assim, olha, melhor a gente pensar para quem a gente está fazendo, que o para quem vai definir a linguagem. Então, a gente investigava mesmo, e também era uma relação bem, porque como a gente morava ali, perto da sede, a gente tinha uma relação assim, era vizinho, né? Então, era você fazer teatro para o seu vizinho. Isso também configurava algo bem interessante, assim, dele saber que aquilo era um trabalho, que ele via a gente andando para lá e para cá, fazendo as coisas, ensaiando, tocando para lá. Eu, nossa, é o pessoal do teatro trabalhando. E aí via depois a linguagem que tinha a ver com ele. Então, assim, a gente buscava essa intersecção, né? A gente teve um projeto que se chamava Você Conhece Seu Vizinho, que a gente ia perguntando para as pessoas se elas conheciam os vizinhos delas e tal. Depois a gente teve um trabalho bem forte, assim, que foi na beira da represa Billings, no Jardim Gaivotas. Tem a galera do grafite, que é o Mauro Neri, que tá lá e tal, e uma sede lá, e a gente ficou junto com eles ali, criando uma peça que começava... A gente vinha da represa Billings. Era bem legal. Era. A gente tinha um fomento nessa época, daí a gente ficou 2 anos ali, pesquisando e tal. Tipo, mergulhando mesmo, assim, ficando dias ali, dias. E aí depois era muito interessante, porque a linguagem, por exemplo, eu fazia uma personagem que ela era mãe de todas as crianças do bairro. E aí, com o tempo, eu sabia o nome das crianças, já, porque eu ensaiava muito. Então, quando a pessoa vinha assistir, eu chamava pelo nome, era uma intimidade muito forte. E aí as pessoas ficavam, caracas, como assim, né? E a gente entrava na casa das pessoas, tal, tinha toda uma coisa que a linguagem era do território, era bem forte, né? E a gente tinha ali um conceito também que a gente trabalhava, que era de ator-atriz marginal. A gente buscava até entender a marginalidade como algo que é fora do centro, né? Vamos dizer assim. Então, como que os elementos marginais podem me compor como atriz, né? Então, por exemplo, a represa como uma imagem de quem mora ali e tal. Então, como a represa pode ser um elemento na minha composição. Então, a gente buscava esses paradigmas poéticos também, poético-político, assim, sabe? E então era muito, acho que é isso, assim. E hoje eu entendo assim muito os territórios hoje, né? O que a gente entende por território hoje se expandiu, né? Então hoje o corpo é o território, né? Então o meu gênero é o território, a minha cor é o meu território. Então o território ali que era algo estritamente geográfico vai se expandindo para os nossos corpos e tal. Então é muito interessante, assim. Como que era a galera do entorno, né? O pessoal que era daquele território, como que eles recebiam as peças que vocês faziam, os espetáculos? Tinha de tudo, né? Desde, assim, o pessoal da Umbanda, né? O pessoal, será que eles são da Umbanda? Por conta que a gente usava tambor, né, e tal. Desde isso, assim, até, assim, às vezes também uma coisa assim que bom que vocês estão aqui fazendo isso. Que bom que alguém estava fazendo alguma coisa aqui para as nossas crianças. Tinha uma coisa assim, uma fala assim. E acho que muito pouco, assim, a negativa, para falar a real, assim, né? Não tinha era cada um vivendo. Eu acho que a periferia tem um pouco isso. Todo mundo vivendo ao mesmo tempo, fazendo tudo ao mesmo tempo, num fluxo. E a gente estava ali no meio, né? Eu acho que como vocês estavam ali o tempo todo, vocês eram daquele território, né? As pessoas conheciam vocês, né? Então, não era alguém que vinha, né, fazer teatro fora, lá. Vem, tipo, que joga uma migalha ali e fala, olha aqui um pouquinho de cultura para vocês, como se não tivesse uma cultura já ali. Mas você sabe que mesmo a gente, por exemplo, a gente tinha ali o nosso ponto ali perto do Terminal Grajaú, né? Mas quando a gente ia tentar circular e tal, para outras zonas sul, né? Do tipo Mboimirim, outros lugares, a gente se perguntava do tipo, mas será que as pessoas querem a gente lá? A gente está circulando e tal, será que a pessoa precisa mesmo? Estou indo lá levar, né?
meu teatro, mas ninguém nem pediu. Então, havia uma preocupação nisso, assim. É legal Então, esse questionamento. Eu não sei se muitos atores têm esse questionamento de, tipo, será que eu preciso ocupar aquele espaço? é meio presunçoso, né? Do tipo, Já eu todo vou mundo levar a minha precisa área. ver a minha arte, né? Que sim, é necessário, a gente der e tal. Então, mas como fazer essa circulação, né? A gente pensa de um jeito honesto, né? Com muito respeito a todo mundo que está ali naquele território e tal. Sim, não ser apenas para inflar o seu ego, né? Tipo, eu sou um ator maravilhoso, não sei o quê. Que pode realmente ser, né? Mas tem que ter um propósito, né? Para você estar ocupando os lugares. Também acho. Conta um pouquinho dessa experiência de quando vocês estavam com o galpão. Como que era, o que vocês faziam ali? Como que era? Vocês tinham algum fomento que ajudava a manter o galpão? O Galpão, a gente ficou 4 anos ali, né? No Galpão Balada. Antes a gente tinha outras sedes e tal, mas o Galpão foi a grande, né? Porque a gente tinha uma coisa assim, a gente tinha sede, mas sempre tinha que subir escadinha para guardar o cenário. E o nosso sonho era ter uma sede que a gente conseguisse colocar o cenário direto, assim. Aí o Galpão foi, finalmente é só abrir e colocar o cenário, depois fecha. E aí, esse galpão a gente conseguiu com o Ponto de Cultura, na época. Então, a gente teve o edital do Ponto de Cultura, e aí a gente conseguiu, né? E depois a gente foi conseguindo outros editais, né? Mas o Ponto de Cultura foi mais forte, assim, que realmente levantou o espaço. E aí depois eu fiz ali também, que foi muito forte, o Festival Periferia Trans, que foram por 3 edições. O Festival Periferia Trans, que era um festival, uma programação gigante, assim, música, teatro, dança, performance, todos com artistas LGBTQIAPN+. Então, era muito forte, né? Isso faz 10 anos. Então, assim, era bem forte na época. A Lineker, ela não era, né, estava começando ali e tal. Ela tocou num palco lá na rua que a gente fez. Que lindo. Era uma coisa muito forte, assim, apoteótica, eu acho, assim, do ponto de vista do movimento que o LGBTQIAPN+, que o Galpão exercia ali. Era muito forte também. Então, havia essa produção de cultura de teatro, mas também de cultura LGBT, sabe assim? Legal. Dentro do galpão, junto, né, com o coletivo, como que funcionava? Como vocês criavam? Como que era o processo de criação de vocês? Então, lá a gente tinha um modelo que era legal, assim, a direção era sempre rodiziada. Então, não tinha uma pessoa diretora, que era o diretor da companhia e tal. Tudo bem, tá? Mas não era o caso ali. E aí a gente revezava a direção ou a gente convidava alguém. Então, tinha uma coisa assim, a gente convidava pessoas para dirigir a partir de uma inquietação ali do que vinha surgindo ali. Então, a gente teve... No início, a gente fez... Eu lembro que três peças sobre a questão da mídia e a sociedade, como a mídia influenciava a sociedade, com 3. Depois, a gente fez uma pesquisa que envolvia bem a comédia mesmo, as máscaras da comédia, e a gente fez formação. A gente tinha como referência um francês que chama Jacques Lecoq, que é um professor de francês e tal, um cara do teatro da França, e ele tem ele já é falecido, ele tem uma escola, e essa escola de teatro e de atriz, o corpo pedagógico da escola é todo feito com máscaras, através de máscara. Então, o ator passa por máscara neutra, depois máscara larvária, comédia dell'arte, bufão, clown. E aí, o que a gente fazia do nosso jeitinho brasileiro? A gente copiava a estrutura da escola e chamava pessoas para ir dando essa formação. Então, tem um livro dele que chama O Corpo Poético. E aí, a gente se baseava um pouco, a gente chamava também gente que teve aula com ele, a gente ia dando um jeito de refazer um pouco essa formação, né? Então, como a minha formação é muito, também expressiva nesse sentido, assim, de muitas máscaras, acabava que a linguagem também era assim. Então, a gente criava uma linguagem muito expressiva, muito para fora, muito mais... não era intimista, não era um teatro intimista, né? Era tudo muito para fora, assim. Então, ia surgindo daí. E com a intersecção das inquietações do território também, né? Ali também as questões do busão, do asfalto, da creche, de tudo aquilo, a gente ia inserindo isso, assim, né? E dentro desses processos, qual que foi o que mais te marcou? Eu acho que foi uma peça que chama O Cidadão Perfeito, que eu fazia tipo uma dona da Rede Globo, assim. A gente não falava Rede Globo, mas ela era dona de uma emissora. E eu acho que porque ali
eu comecei a minha transição. Então, assim, tem uma coisa doida, assim, né? Do teatro e da vida. Né? Tem momentos que você fala assim, que eu sempre fazia personagens femininas. Eu falei, gente, mas tem algo estranho aqui. Eu pensava comigo, né? E essa personagem era muito forte, eu amava fazer ela e tal. Eu ainda era só um garoto gay ali, jovem e tal. Não tinha essa perspectiva de transição, nada. Mas eu tinha muito prazer em fazer essa personagem, era uma coisa muito doida. Fazer terapia, né? Terapia, me diz. Não, mas eu fiz depois. E fui entendendo isso mesmo, na verdade, que eu usava um pouco ali as personagens femininas para uma expressividade que eu queria na vida. E aí tanto que o meu mestrado tem a ver com isso, assim, eu pesquiso as personagens femininas que eu fiz e como que a minha redescoberta de gênero foi mudando o teatro e como o teatro foi mudando a minha descoberta de gênero, minha redescoberta de gênero. Então essa fricção entre o teatro e o gênero, né? Então essa personagem dessa peça que chamava Madame Irma, é um personagem que é inspirada numa peça do Jean Genet, que chamou sei. Eu O fiz Balcão. essa peça, O Balcão. Então, não tem a Madame Irma, que ela fica sim. vendo todo mundo lá. Uma personagem que ela vê todo mundo nas câmeras, assim, né? Sim. E aí eu fazia ela, bem doidona e tal. Então, foi bem especial. Que legal. Então, o teatro, você estava transicionando enquanto você estava ali como atriz. Como que foi isso dentro do teatro? Como que foi isso na sua vida, assim? Eu comecei ali me situando como não binária, né? E também o Festival Periferia Trans foi muito forte para mim, porque ali eu produzia e eu convivia com pessoas trans. Então, quando você vai convivendo com pessoas trans também, você vai tirando, né, tudo isso, todo esse preconceito da cabeça que eu ali, enquanto um garoto gay meio viado ali, tinha. Então, ao passo que eu trabalhava com as pessoas, todo mundo, assim, pessoas, diria assim, fora da norma, né, pessoas estranhas, eu fui percebendo que aquilo me libertava, né. Então, daí eu acho que também teve um último trabalho ali que a gente fez dentro do Galpão, em que eu fazia uma personagem que era inspirada numa garota trans que se matou e tal. Um negócio bem pesado. E ali eu também percebi, eu falei, nossa, eu tô querendo usar um pouco isso para falar das minhas coisas. Era um misto ali, sabe? O caminho que você encontrou, exatamente, né? Eu precisava expressar, né, de alguma forma. Então, o teatro era isso, assim. E acho que até hoje, né, assim. Você escreveu uma pesquisa, né? O seu mestrado foi em volta desse conhecimento, né? Como que foi escrever isso? Fala um pouco sobre a sua pesquisa. Eu fiz o mestrado na Unesp, né, com a professora Carminda Mendes André, que é uma professora bem especial lá, assim, todos os orientandos dela, tudo gente estranha. Então, assim, tem pessoa trans, tem pessoa que está performance, tinha cubanas, assim, sabe, assim, era então, assim, eu fiz parte de um movimento ali, meu mestrado fez parte de um movimento de gente bem alternativa dentro da universidade ali, né? E daí o que eu fui fazer ali, né? O que eu fui investigar? Eu investiguei, então, essas personagens femininas que eu fui fazendo, e ali, na época, havia um boom das teorias de gênero. Então, eu lembro que nem tinha algumas coisas até traduzidas, não tinha e tal. Então, assim, havia todo mundo querendo ler Butler, todo mundo querendo entender Foucault e tal. Tinha uma coisa assim, do movimento, né? Do movimento LGBTQIA+, assim, tinha uma tentativa de estudar a questão queer, né? Assim, ou de também, vamos dizer assim, latino-americanizar o queer, né? Eu fiz parte desse momento ali, né? Então, o que eu busquei fazer? Eu pesquisava as personagens femininas e introduzia as teorias de gênero. Ia tentando fazer essa imbricação. Essa costura. Isso, entre o que... Então, por exemplo, quando a Butler vai falar de performatividade, do conceito de performatividade de gênero, eu pensava no conceito da performatividade da cena. Então, tinha essa tentativa de um paralelo, assim, né? De tentar fazer ali e tal. Eu tenho vontade de continuar até no doutorado, assim, chegarei lá. Mas de tentar fazer que eu busquei fazer essa fricção mesmo, entre a vida e a arte, né? E que acho que hoje está bem mais assim, né? Até mais comum, até, eu acho, assim, né? Quando você vai ver algumas performances, né? Que você não sabe mais se a história do performer, se é dele, né? Isso já está mais comum, né?
Mas eu busquei fazer isso ali. Eu tentei não ter... Eu escrevi o mestrado como um diário ali. Então, eu vou escrevendo coisas que eu vivi, assim. Então, por exemplo, sabe, essa coisa de... passei na rua e, assim, vira homem. Daí, eu relatava essa experiência e tentava falar, mas o que é se tornar um gênero? Né? Quando alguém fala, vira alguma coisa. O que é se tornar um gênero? Exatamente. Aí eu tentava, numa situação que eu vivi, trazer a Butler. Então, eu busquei fazer isso, assim. Então, foi uma leitura mais... Nossa, eu preciso ler isso agora. Tá vendo? Fiz boa propaganda, hein? Consegui. Nossa, que lindo isso. Nossa, porque eu fico pensando até na minha trajetória, né? Como me entendendo como uma pessoa não binária e que, tipo, talvez seria legal fazer algo assim também, escrever e colocar, né, essa parte teórica com a minha vida e costurar isso. E, nossa, já quero ler essa pesquisa e talvez fazer alguma pesquisa parecida. Sim, claro. Acho que tem tudo a ver. E também, assim, a não binariedade, né? Eu sinto, assim... tem tanta coisa ainda para ser falada, eu acho, sobre a não binariedade, sabe? Que a gente está meio... Então, assim, seria muito bom você escrever sobre. Sim. Durante a sua trajetória, né, você passou por algumas leis de incentivo, por fomento, né? Como você vê a importância do vocacional e também das leis de fomento e de incentivo? Eu penso, assim, que quando eu penso no vocacional, por exemplo, né, na minha trajetória, assim, e todas essas leis, né, em geral, eu penso que elas faziam ali com que a gente tivesse que ter uma peça ou uma obra com interesse público. Porque te força isso, né? Uma vez que você está pegando grana pública, ou mesmo vocacional, que não é, você não está pegando grana, mas você está indo lá no espaço público montar uma linguagem. Então, essa linguagem tem que ter um interesse público. E eu achava isso muito bonito, assim, né? A gente discutindo ali por que a gente estava fazendo teatro, por que aquela linguagem era importante, por que a gente estava ali, por que isso era importante para a sociedade. Então, assim, eu acho que quando você ganha incentivo, para além de você ter grana no bolso, que é necessário, e a gente quer mais e mais, a cultura, né, quer mais e mais orçamento, né, mais do que isso, é essa importância de você ter uma obra pública. Eu acho isso bem bonito. E acho também que as leis de incentivo ali, elas faziam com que a gente não se preocupasse tanto com a venda da peça. Então, então a gente tem que criar uma peça para vender. E que às vezes a gente faz mesmo, a gente faz. Sim, tem que, né? A gente tem que fazer. É porque é um trabalho também, né? Agora, quando você tem um incentivo e você pode ficar pesquisando, e aí você vai e cria uma linguagem que você fala, pá, não tô interessada se vai ganhar prêmios. Né? É muito legal. Que aí daí você até transgride em alguns aspectos, né? Então, também tem isso. Acho que você receber incentivo ou um programa de formação como vocacional também incentiva você a ter linguagens mais transgressoras, eu sinto, assim. Quais são as suas referências estéticas quando você dirige, né? Quando você está criando? Quais são as suas do teatro, né? Isso. Da vida, né? Da estética. Tá. Eu sinto assim, do teatro, eu penso que a Companhia São Jorge, de Variedades, é uma companhia foi muito importante para mim. Assim, eu assisti uma peça que se chama As Bastianas, delas, que acontecia dentro de um albergue. Quando eu era bem jovem, assim. E aí eu falei assim, eu quero fazer teatro. Quando eu assisti essa peça, eu falei, eu vou fazer teatro. Não quero saber se vai dar grana, se não vai, eu vou fazer. Porque foi um chamado, assim, uma coisa muito forte. Então, elas têm uma referência, a Companhia São Jorge, acho que cria coisas muito fortes, muito, muito bonitas, assim, né? E acho que a Cida Almeida, que é uma professora de palhaço também, é uma grande referência estética, ela é uma palhaça negra, que estuda palhaçaria há muito tempo e tal. Então, ela cria coisas impressionantes aqui, né? E eu acho também que, pensando agora que eu pensei em Cida Almeida, tem uma palhaça suíça que chama Garde Ruther. E ela já veio para o Brasil, já apresentou umas coisas aqui. É muito interessante o que ela faz, a linguagem dela. Né? É porque você falou em direção, eu falei, nossa, eu penso umas direções assim da peça dela, tem uma peça que é só ela, palhaça, ali fazendo várias coisas. Então, é muito bonito também o que ela faz. Assim. Acho que eu diria essas três. Certo.
Sobre a linguagem de máscaras e da comicidade, como que você iniciou esse contato? Então, eu comecei com a Cida Almeida, por isso que eu falei dela. Porque ela foi a primeira professora, minha primeira professora de palhaço, assim. E ela era muito bom, assim, a aula dela era o tempo inteiro engraçada, uma coisa maluca. Era o tempo inteiro em potência, assim, né? E aí foi ela que foi mostrando, assim, também grandes mestres do humor, trazendo referências teóricas também, o Riso, o Bergson, coisas bem de pesquisa do humor, assim. Foi ela com quem eu comecei, assim. Depois eu fui fazendo vários, porque quem faz palhaço vai fazendo palhaço com várias pessoas, vai fazendo vários workshops, vai fazendo oficina, então eu fui fazendo. Mas ela foi a primeira que me apresentou essa ideia de que o nariz de palhaço, né, ele seria a menor máscara, né? Então o ator vai trabalhando máscara, depois a máscara neutra, grande, depois a dell'arte, depois só o bufão, que é mais a maquiagem, o corpo inteiro, depois até chegar no nariz, que só tampa a máscara que só tampa o nariz. Então ela foi a primeira que me apresentou essa visão poética mesmo da comicidade, né? De que existe um trabalho de ator ali, de atriz, que você vai fazendo até chegar na máscara do palhaço. Então eu uso até hoje, assim, não o nariz na cena, assim, né? Mas assim, a ideia de que o humor você pode realmente construir linguagens potentes, políticas e poéticas com o humor, isso eu levo assim sempre. Leva para a vida. Uhum. Como que foi o seu percurso de formação nas artes cênicas? Quais desafios que você enfrentou nesse ambiente acadêmico? E o que mais de positivo você encontrou nesse espaço? Boa, uau. É muito doido que você falando, eu vou lembrando os momentos que eu vivi na universidade e tal. Eu fiz a Faculdade Paulista de Artes, né, Artes Cênicas, e a Unesp. Então eu tenho essa experiência das duas, né? O que eu destacaria, que eu acho que assim, né, que eu destacaria para quem está a fim de fazer a universidade e tal, eu acho que foi muito prazeroso para mim conseguir defender um argumento dentro das artes cênicas. Então, assim, você tem um ofício ali que você vai pesquisar algo em que você vai ter que achar argumentos para defender essa posição. Isso é muito legal, assim, para a cabeça, assim, te amplia, né? Porque você fala, não, peraí, essa coisa da refutação, né? Podem me refutar, ou seja, podem dizer que não é bem assim. Então, você vai em busca de um conhecimento mesmo. Então, assim, isso eu acho mais prazeroso, assim, que eu gostei, assim. E eu acho que o de desafio, assim, que eu estava pensando aqui, eu acho que tem uma burocracia, não sei se você acha isso, Sereia, mas tem uma burocracia, né, na experiência de você se formar, que é uma coisa muito doida, do tipo, até eu brinco assim, até entrar no edifício, você pegar uma roupinha, entrar na universidade, ir lá na secretaria, ou entrar na internet, também é difícil tudo aquilo na internet. Então, assim, é difícil, parece que tem uma burocracia que ela é feita mesmo para espantar, né? Sim, eu acho isso, concordo demais. Então, eu acho que eu destacaria isso, que assim, todo dia você tem que falar, não, vamos lá, a universidade é um lugar complexo que vai te expulsar, de algum modo, e vai usar vários recursos, né? E eu sempre, na minha cabeça, sempre parece que, tipo, eu acho muito estranho que você já tem que saber o atuar para fazer a faculdade, né? Porque você precisa passar por uma prova e provar que você já é ator, provar que você já tem um conhecimento cênico ali. Eu acho muito estranho. Você está entrando num lugar para aprender, mas você já precisa saber. Saquei. Que já te avalia ali, né? Sim. De antemão, né? Eu nunca tinha pensado assim, interessante. Mas eu destacaria assim, uma burocracia que é quase digital até, assim, uma burocracia de papéis, de documentos, de uma linguagem própria, né? A universidade tem uma linguagem própria. Uma linguagem própria. Se você não se adapta a ela, você não consegue estudar, né? Então, eu acho que isso é o mais desafio. E acho até de qualquer curso, assim, né? Não só das artes cênicas, né? Você está envolvido em muitos projetos, né? Como o Bloco Vai da Boa, que ocupa a praça da Elis Regina. Como que você acredita que essas ações retroalimentam o seu teatral, de algum modo? Uhum. É muito bonita essa pergunta, né? Porque
Eu acho assim, que nem eu tô... O bloco é o terceiro desfile. A gente desfilou 2 vezes. Que legal. Vai ter o terceiro desfile próximo, né? E aí, o bloco, as marchinhas dele é sobre a desconexão digital. Então, que aí depois eu vou até falar um pouco da Casa Offline, né? Que tem a ver... O bloco tem a ver com essa ação da Casa Offline. Sim. Mas, te respondendo a questão, que é uma questão assim, que eu fiquei pensando assim, né? Por que eu estou envolvida em blocos de carnaval? E sempre estive também, antes lá quando eu morei no Grajaú, no Interlagos, eu também tinha um bloco ali que eu produzia e tal. Aí eu fiquei assim, por que eu gosto do carnaval, né? Por que o carnaval e tal? E eu acho que tem tudo a ver com a minha linguagem do teatro, que sempre foi muito expressiva. Então, tem uma coisa festiva, assim, do que eu vou dirigir, do que eu sempre dirigi, que eu gosto, assim, de compor a festividade estética, saca, assim, do bloco, musical também, né? Então, assim, é muito... Eu acho que eu acabo emprestando a experiência do carnaval, eu pego e ponho no teatro um pouco, saca? De algum modo, assim. Com personagens alegóricos e tal, e tudo mais, assim, com coisas mais... de um teatro teatral, né? Sim. Então, eu pego e pegaria isso, assim. Eu acho que, de certa forma, né, o teatro e o carnaval, talvez eles tenham, talvez um pouco quase a mesma origem ali, né? E conseguem transmitir talvez a mesma coisa disso de levar para a massa. Eu acho que talvez o carnaval até tenha, pela sua popularidade, talvez tenha um pouco mais de alcance do que o teatro, né? Mas eu acho que existe a teatralidade ali dentro também, que uma coisa está junto com a outra, né? Sim, e tem também, no nosso caso ali, que é um bloco de marchinha de rua, né? Que tem a rua. Então, o de ocupar a rua, né? Essa ação de ocupar a rua, ela é muito, assim, desafiadora e também do tipo, por que você está aí na rua cantando o quê, fazendo o quê? Também faz a gente se pensar, né? No sentido do carnaval como uma potência do alcance do que eu quero dizer na rua. Então, assim, de forma artística, né? Então, assim, é muito interessante também pegar esses elementos que é da rua e eu jogar para o palco. Pro teatro, né? Tento fazer isso, né? E como você enxerga as maiores dificuldades de estar num bloquinho de rua? Nossa, muitas. Eu acho que desde a questão da vizinhança, né? De você... Porque a gente faz barulho, né? O bloco, né? Não é silencioso. Então, tem uma coisa que é bater, né? E aí a gente... E acho que tem a ver com fazer barulho mesmo, né? Uma querência, né? Não é porque a gente faz devagarzinho. Eu acho que quem mora ali na região próximo da Praça Elis Regina já está acostumado, né? Ali tem todo dia tem alguma coisa acontecendo. E tem vários blocos ali também. Então, é muito doido, porque é uma vizinhança ali que acolhe muito. A galera acolhe, tem gente que participa da bateria, porque a bateria é composta por moradores da Vila Gomes. Então, assim, a gente vai ficando íntima deles. Qual que é a sua melhor memória, assim, dentro desse bloco? Nossa, eu acho que... Nossa, porque no bloco eu toco surdo. Então, assim, são memórias pesadas. De peso mesmo, assim, né? De pesadas. Mas eu acho que é muito doido, porque quem toca o surdo é muito, assim, é quase o coração do bloco, né? A pulsação, né? Então, assim, tem uma coisa, assim, de uma lembrança de pulsação, assim, de ser a pulsação do bloco, assim, né? Você falou, me veio isso, assim. Nossa, que legal, né? Como se você fosse o coração, né? Ali. Você e as outras pessoas estão tocando surdo também, né? Sim, não, mas eu tenho uma defesa do surdo mesmo. Como surdista, acho que o surdo é o coração. Uma defesa polêmica, podem ser, mas eu acho que o surdo é muito forte. Enfim, é uma defesa boba, né? mas... Mas eu concordo. Eu também, uma parte de mim, bem pouquinho, eu também sou percussionista, né? Eu comecei na música e na arte como percussionista, e depois fui para as outras áreas. Eu acho que dentro de uma bateria, eu acho que o surdo está ali realmente como uma cama, né? Como uma pulsação. Eu concordo com a sua afirmação. Não estou tão doida. Agora é uma pergunta doida, assim. Você não usa rede social, né? Não. Como que é isso, assim? Como é viver nesse mundo que todo mundo está ali o tempo todo na rede social e você não usa? Você está livre, né, dessa prisão, assim, que é a rede social, de certa forma, né? Você sabe que eu me penso sempre, se eu estou livre, eu estou presa. O tempo inteiro. Porque, assim, eu não tenho nem Instagram, nem Facebook, nem TikTok.
E aí eu fico assim, mas tá todo mundo lá. E eu tô aqui, daí eu tô livre, eu tô presa. Aí eu fico assim, porque às vezes, assim, eu acho que não ter rede social traz muita solidão, né? De você, assim, as amizades vão ficando mais difíceis, você vai parando de existir, porque você vai parando de fazer conteúdo e tudo mais. Então, assim, tem essa coisa pesada nisso, assim, do tipo, você vai lidar com o seu agora, com o que você tem aqui, com as suas coisas aqui. Com offline, né? E agora, em positivo tem essa liberdade que, né, do tipo, você pode também fazer o que você transgredir. Eu tenho até um artigo que chama Livre-se do Armário Digital. Tá lá no site da Casa Offline, casaoffline.com.br, tem lá esse artigo. E eu penso sobre isso. Eu acho que a nossa comunidade trans, a gente às vezes pode ser que o algoritmo esteja um pouco nos aprisionando, em alguma medida, saca? Do tipo, ele não vai te oferecer um conteúdo transgressor, de você se libertar e descobrir a transexualidade. Não sei, eu duvido. Então, assim, às vezes eu acho que sair também um pouco, né, desligar um pouquinho, pode ser libertário também para o nosso gênero, saca? Então, assim, Total. eu penso que tem uma liberdade que ela é, sei lá, enfim. É essa linha tênue, né? Tipo, estou livre E eu acho que quem tem presa. rede também pensa isso. Sim. Né? Eu tô aqui e tal, com a minha rede, meus 1.000 seguidores e tal. Será que eu sou livre? Será que eu realmente... Ou eu tô presa a esse perfil que eu inventei e tal, tal. Então, assim, é uma crise que eu acho que ela é contemporânea. Essa crise do tipo... as tecnologias estão aprisionando ou não a gente? Eu acho que com certeza está aprisionando a gente, né? Principalmente que se torna um vício ali, às vezes você perde horas ali. Se deixar, você não faz mais nada da sua vida, fica ali presa no feed. Porque alguns anos atrás eles inventaram algo que chamou feed infinito, né? Uhum. Então você vai descendo ali e para sempre vai ter alguma coisa. Que antigamente chegava num fim. Aí eles falaram, vamos fazer essa galera continuar, né? Porque eles ganham dinheiro com quem está ali na rede, né? Porque tem todo o lance de publicidade que está ali dentro. Então, é muito mais vantajoso que a pessoa fique ali presa para sempre, né? Exatamente. Acaba que o nosso olho é uma commodity, né? Então, assim, quanto mais gente olhando aquilo ali, mais grana, mais engajamento. Enfim. Daí, eu acho também essa posição minha de não estar lá na rede, né? Tem a ver com uma questão íntima, que é assim, do tipo... Tem Como uma que questão da minha começou, saúde. assim? Então, eu passei por vários perrengues nas redes sociais, assim, né? De cancelamentos e algumas coisas, assim. E aí, eu decidi sair também porque eu achava que não me libertava, exatamente isso. Eu achava que eu ficava sempre... Eu sempre achava que eu ia receber um xingamento no meu direct. Ou algo pornográfico, que acontecia muito. Quando o cara via que era uma pessoa trans, ele me mandava conteúdo pornográfico. E aí eu tinha que lidar com aquilo ali. Então, assim, eu falei, gente, tá com uma coisa estranha. Tava me machucando, assim, entrar naquilo ali, eu falei, gente, tá doendo. Daí eu falei, eu vou sair no meu íntimo, né? E também eu acho que, na questão, assim, das artes, assim, eu acho difícil a gente construir uma linguagem. Eu acho que a gente tem que construir uma linguagem que ela é distante daquilo, sabe? Da linguagem do celular. Sim. Então, a gente que está fazendo teatro, eu acho que a gente tem que ter essa coragem de criar uma linguagem também distanciada. Assim, é uma defesa minha, do meu teatro ali. Eu acho que a gente tem que ser a contramão disso aqui, dessa linguagem tiktokiniana, dessa coisa rápida, dessa coisa de uma imagem sempre sensacionalista, né? Uma E coisa desse imediatismo o tempo todo, né? De que tem que estar produzindo conteúdo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E consumindo o conteúdo o tempo todo, e você nem sabe o que você está consumindo mais, né? Exatamente. Você não sabe qual é a fonte do desejo, né? Se o que eu estou desejando é realmente eu que criei o desejo ou ele veio do algoritmo, né? Quem que está desejando primeiro, eu ou ele? Então, assim, é uma crise do contemporâneo mesmo. Porque a gente, há 10 anos atrás, não lidava com essas dores. Não, com certeza, né? Isso foi algo que foi construído, né? Com o tempo. Como que foi para você esse trânsito da periferia para uma área mais central da cidade? Então, está sendo um desafio, né? Que eu sempre atuei ali na Zona Sul, né? Interlagos, Grajaú, toda a Zona Sul ali lá dos lados de cá e de lá, né? Da represa, eu atuei muito ali. Daí agora, de uns anos para cá, eu estou em Pinheiros, né? Ensaiando lá com uma trupe de teatro que eu estou dirigindo, que são quatro pessoas, que é Carlos Lourenço, Kátia Pires, Francisca Santos e Amanda Parra.
Kátia Pires, a gente conhece ela. Então, tô sabendo agora, fiquei Foi sabendo. nossa artista orientadora quando a gente estava com um coletivo que na época chamava Companhia Experimental de Arte Ponto de Partida, depois tornou Ponto Teatral. Enfim, Olha aí, tá a vendo? gente adora ela é maravilhosa. Ela é muito incrível, ela em cena é uma coisa muito forte. E aí, olha só, ela tá em cena comigo. Elas Que legal. fazendo propaganda pela amiga, né? Sim, quando estiver em cartaz, a gente vai assistir lá em peso. Tá vendo? Aí vou falar isso pra ela. E aí, então, aí estamos lá em Pinheiros, numa casa, a gente ocupa a Associação Atados, que é uma ONG, né, que tem ali em Pinheiros, uma parceira nossa, e a gente está lá ensaiando, e eu tô lá com a produtora, com a Casa Offline. Quando por exemplo, quando eu tô na Unesp, eu sinto que ali eu sou a margem, né? Daí, quando eu tô na periferia, é o contrário. Né? Do tipo assim, se eu falar com uma mana trans da periferia, ela fala, pelo amor de Deus, você está na Unesp, né? Você estuda na Unesp, pelo amor de Deus, me respeita, sai daqui. E com razão, né? Do tipo, Sim. sabe? Agora, quando eu tô lá na Unesp, né, pensando essa região centro-periferia, né? Daí, lá é do tipo assim, só um minutinho, dá licença, vamos ouvir outras pessoas primeiro? Tem um pouco isso, assim. Ai, que raiva disso. Então, daí você fica, tá, então lá eu sou aqui, então tem essa crise, né, assim, que acontece. Mas eu acho que também, assim, tô falando disso, mas acho que a gente tem que ir mesmo, assim, né, abrindo espaço e tal, e eu tô nessa pegada, então eu tô fazendo um teatro mais central ali, ensaiando em Pinheiros, a gente vai ficar em cartaz ali, e com essa ideia também de disputar um pouco também o mercado ali, de teatro mesmo, assim, de entender que a gente quer estar nesse lugar. Então, está sendo um trânsito que eu sinto que está sendo um desafio, mas prazeroso ao mesmo tempo, assim. Então, No meio da resposta, você ia falar sobre a companhia, né? Fala então, agora. exatamente. A gente está ensaiando nós lá. Eu estou dirigindo 4, então são 3 mulheres e um homem dirigindo em cena. E a gente está criando uma peça, que é a Casa Offline. Ela é uma produtora de rolês offline, que eu fundei junto com a Carolina Tomás, que é uma parceira, sócia minha, e minha irmã Como que também. surgiu isso? Como surgiu esse Então, nome também? Casa Offline, né? E a Carolina, que é minha parceira, também não tem rede social. Também saiu. Que legal! Daí a gente foi... Isso faz uns anos já, faz 5 anos. Daí a gente foi saindo e vendo que tá tudo lá, né? Assim, então, você vai ver no museu, a galera tá com celular. Você vai numa peça de teatro, o pessoal tá no celular. Você vai num show, a galera filma o cara. Então, assim, tá o tempo inteiro. Daí a gente falou, bom, não tem um lugar... Onde está, né? Onde estão os espaços de São Paulo sem celular? A gente ficou assim, pensando. A gente falou, vamos fundar então, né? Vamos fazer uma casa offline. Então, na Casa Offline, então, a gente realiza rolês offline. E com essa ideia de colocar o celular na bolsa e criar uma experiência ali, né? Então, a peça de teatro, ela é uma produção da Casa Offline. Aí qual que é a ideia que a gente está criando com esse elenco que eu falei? A gente vai convidar a plateia a colocar o celular na bolsinha e assistir alguns minutos da peça sem o uso do celular. E aí a história da peça é muito boa, que a gente está criando, que é a história chama As Guerrilheiras do Offline. E a ideia é que as guerrilheiras do offline sequestraram o CEO de uma grande tecnologia e convida o público para sequestrar junto, para entrar para sequestrar. Que legal! E aí lá dentro acontecem algumas coisas. E aí esse é o mote que a gente está criando. Então, a ideia então é que, voltando à questão da casa offline, né, criar rolês que as pessoas fiquem sem o celular. A peça de teatro é daí a gente fez rodas de conversa já com esse tema. A gente vai fazer uma tarde de jogos de tabuleiro. Que legal! Vai ser bem legal. A gente vai fazer... a gente já fez jardinagem também. Uma galera... Foi bem legal esse dia também. E a gente está inventando. Então, assim, por exemplo, a gente quer fazer pôr do sol offline numa praça X. Então, vamos lá assistir o pôr do sol sem celular, sem registrar, por um tempo. Sabe? Está próximo assim. da Praça do Pôr do Sol, né? Então tá nós estamos ali pensando pertinho. nisso. De ser um rolês assim, né? Vamos começando ali em Pinheiros, mas a ideia é a gente ir indo, né? Então, e a ideia também é criar um clube offline, né? Um clube de pessoas mais desconectadas, né? Não necessariamente que não tenha rede social, assim, né? Que cada um vai nas suas escolhas, né? Mas, assim, que a pessoa queira ficar um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais low profile. Dentro do clube, você está offline. Isso, exatamente. Dentro daquelas ações, você garante, sei lá, 2 horas da sua vida que você vai ficar ali curtindo com aquelas pessoas, Eu acho que tem bem a ver com o que a gente fala de cultura, né? Tipo de arte, de ações culturais, né, e tal. Então, eu tô nessa, assim, eu tô bem feliz, eu tô achando que
vai sair coisa boa. E aí tem o que eu estava falando até há pouco, que é esse movimento queer que eu quero fazer lá, que a gente se encontrar lá, aliados também, e pensar, né, também voltar a pensar, que eu acho que a gente, não sei o que você pensa, Sereia, mas assim, eu acho que a gente veio de um momento, assim, de 10 anos para cá, que a gente se conservou muito, né? Então, assim... Sim. Daí eu acho que tá precisando, não sei, eu sinto isso. Isso que você também não vê artistas... Eu acho que a própria comunidade LGBT, você não vê ela se unindo para fazer alguma coisa, né? Tá difícil. Você não vê artistas LGBT dando as mãos, falando, vamos fazer alguma coisa, vamos criar. E eu acho que é o resultado de uma sociedade que se conservou muito ao longo desses 10 anos, né? E aí agora tá mais difícil a gente se encontrar e propor estéticas mais libertárias também, né? Uns rolês mais... que o pessoal fala menos carão, né? Rolês com mais... né? Com que a gente seja mais livre, né? Então... Tá precisando, né? Realmente eu não escuto de ter rolês assim em São Paulo. Sei lá, né? Nem sei. Aquelas... sei, vamos fazendo, né? Vamos fazer acontecer. Você falou está sendo um movimento de alguns artistas disso, de fazer espetáculos em que as pessoas não podem usar o celular. Tem isso? Não tem mais na música, né? Tem alguns artistas que estão proibindo de que entrem no show com... Música. Tem um dos antigos membros do Pink Floyd, que no show dele ele fala que ele não gosta. Aliás, no próprio ingresso, assim, tem tipo meio que um disclaimer, assim, falando para as pessoas não usarem o celular. Boa. Porque as pessoas vão no show e assistem, ao invés de assistir ali ao vivo, vai assistir pela tela do celular. Eu acho isso muito estranho. Muito estranho. Você está ali ao vivo, aí você quer gravar e você está assistindo pela telinha. E está perdendo todo o momento ali, está perdendo todo aquele movimento que está acontecendo ali, né? E eu acho também, fico pensando pro artista, né? Eu não sou da música, mas assim, se eu tô ali cantando e tal, eu quero olhar no olho do público, né? Sim. Trocar energia e tal, mas aí fica um monte de telinha, né? Fica um monte de flash, estranho, né? Um monte de flash ali, você não consegue nem ver a pessoa. Exatamente. Não tem essa troca. E como foi tudo muito rápido também, né? Porque a gente já viveu isso lá atrás. A gente viveu shows com a galera com o celular menos usado, né? Agora é muito, então assim... Muito. É uma coisa que a gente viveu e já esqueceu. Às vezes você está num show e se você está um pouco mais para trás, você não consegue assistir o show, porque tem um monte de gente na frente com a telinha. Você vê só as telas. Chega a ser tragicômico, né? Porque você não está só... Você está interrompendo a experiência da outra pessoa também, né? Não só a sua. É meio egoísta, né? Tipo assim, é difícil falar desse assunto. Bem difícil. Já que a gente está falando, né, de coisas difíceis, vamos falar quais foram os perrengues que você enfrentou assim na sua carreira. Uau, perrengues. Então, eu acho que eu fiquei pensando assim que o galpão onde a gente apresentava, ele dividia a parede com uma igreja evangélica. Nossa, já consigo imaginar. Então, assim, às vezes no meio da peça vinha o som do culto, assim, muito alto, era muito alto. Então, assim, isso era bem perrengue, porque a gente nunca sabia se naquele dia ia ter o culto. Era uma coisa assim, porque às vezes eles ensaiavam, não dava para saber. Então, assim, lidar com parede meia a meia com a igreja foi bem difícil. Não era nem no sentido espiritual, nada disso, assim. Era o som. Então, assim, esse perrengue era difícil. Foi difícil. E esse também, dessa peça que eu fiz na represa, Billings, também era bastante perrengue, porque a gente tinha que sair antes, pegar o barquinho, sair antes e ficar esperando o público. Nossa. Daí a gente ficava lá no meio da represa, lá. Tinha vários perrengues, assim, no meio dali. E a gente nunca sabia se também se a represa, a água ia estar agitada, se ia estar não sei o quê. Era coisa de artista, né? Coisa de artista que inventa a própria cilada. Ali o teatro estava vivo mesmo. Estava. Ao vivo e a cores. E aí também foi muito doido essa experiência de perrengue. Assim, acho que é isso, assim, de perrengue. Tem os perrengues financeiros, né? Que esses são quase sempre. Isso acontece o tempo todo. Você acha que o teatro hoje em dia está mais acolhedor ou que ainda se persiste nele muitos preconceitos? Bem complexo, né? É muito. Você fala, ai meu Deus, e agora, né? Porque assim, que tem, né? Tem preconceito, tem. Não tem como a gente dizer não, né? Então, assim, eu acho que ainda mais para quem, assim, vamos dizer assim, não está dentro de um corpo que vai fazer aquela personagem. Sabe? Aquela personagem que vai fazer a Julieta, né? Vamos dizer assim.
Então, assim, aí é mais preconceito ainda, né? Porque você não cabe naquele tipo de teatro, né? Então, isso acontece, né? Acontece muito, acho que. Agora, por outro lado, já é muito melhor do que já foi, né, lá atrás. Então, assim, hoje a gente sei lá, tem companhias de teatro com muitas travestis, tem travestis na novela, Sim. né? Assim, tem beijo de travesti em novela hoje, né? Então, assim, você fala, nossa, a gente tá avançando, né? Então, assim, só que é isso, a gente não pode perder de ponto de vista de que tem ainda muito preconceito, né? Principalmente, assim, se a gente for pegar, assim, os altos cargos né, os diretores gerais, os que estão captando a grana, né? Você pensar dentro da Secretaria de Cultura. Também tem isso. Então, tem esse outro capítulo. Mas é isso, né? Sempre na cultura, quem está lá no topo são essas pessoas mais dentro da norma, né? Né? E eu acho que a gente está sempre, mesmo que a gente esteja sendo representada, né? E que tem que estar, ainda parece que a grana está indo para eles, né? E também, então, eu acho que também cabe a gente também, assim, eu penso isso também dentro da Casa Offline, penso isso como movimento trans também, de como a gente vai criar também uma economia nossa, assim, um jeito nosso de viver e se alimentar disso e criar nosso dinheiro, sei lá, não sei, um pouco utópico, mas eu acho que é meio por aí, né? Assim. É possível, acho que não está tão utópico assim. Quais são as perspectivas de projetos futuros dentro das artes cênicas? Momento jabá, né? É isso. Eba. Momento jabá. Então, eu acho assim, eu tô com a Casa Offline, então a gente vai montar essa peça em julho, se tudo der certo, e vai dar. Vai dar certo. A gente vai Estaremos lá. A gente vai estrear em julho, a ideia é fazer 4 apresentações lá. E aí depois a gente quer pensar em circular, tentar vender, fazer alguma coisa assim, né? É super Sesc. Eu já imagino assim. Liga pra gente, né? Sesc contrata. Ai, a vida do artista. Então, mas é isso. Então, o que eu estou fazendo, assim, acho que em julho eu vou estrear. Vou estrear esse trabalho. E é muito legal, porque é o primeiro trabalho já é só meu, né? Vamos dizer assim, solo, né? É com a minha direção, claro, tem o elenco e tal, mas eu que convidei, eu que propus toda a ideia e tal, e eles estão super comprando, assim, tá muito legal. E aí é isso, você vai ver, vai ser lindo. Já quero ver. Vocês não têm rede social, mas vocês têm um site, né? Isso, é casaoffline.com.br. Tá super lindo o site, inclusive, tá super atualizado. E lá você consegue ver os rolês offline. Então, tem outros, ainda não tá a peça que a gente ainda não colocou lá, a peça, mas tem vários rolês lá que a gente está fazendo. E também tem outras coisas lá no site e tal. Então, temos um grupo no WhatsApp também, que pelo site dá para entrar. Então, a gente está nisso, assim, tentando hackear o sistema. Então, assim, a ideia é a gente, por exemplo, esse grupo do Zap, né? A gente tenta tirar a pessoa dali, né? Então, a gente manda as informações para a pessoa ir para o rolê offline. Basicamente isso, assim, a gente tenta tirar a pessoa ali um pouquinho da tela. Então, são esses canais, o WhatsApp e o site. E, além do Casa Offline, você está com algum outro projeto? Ou você tem desejo de algum projeto? Eu estou muito focada nesse, da Casa Offline, e também eu estou co-orientando na Unesp uma garota trans, se chama Luna Marcelino, da Performance. Também estou bem contente com esse trabalho, ela está fazendo um TCC, eu estou co-orientando ali, e estou com isso. E eu estou participando da revista Rebento também, da Unesp, com a professora Lúcia Romano, Então, assim, eu estou ali. Tô ali. Tá se movimentando. Agora, diz pra gente por que fazer teatro ainda em 2025? Então, nossa, por que fazer teatro qualquer ano, né? Meu Deus. Eu sinto assim, que eu acho que tem a ver com isso que eu estava falando há pouco, né? Que é... Eu sinto que é com teatro que eu consigo fazer linguagem. Então, assim, eu sinto necessidade de fazer uma contralinguagem do que está acontecendo de linguagem no mundo. E eu acho que o teatro tem essa potência da gente conseguir criar um jeito nosso de comunicar. Né? E a gente estava falando há pouco e tal das redes e tal, e acho que as redes tomaram a nossa comunicação, né? Nosso jeito, a gente se comunica através de emoji, de figurinha, de meme. E acho que tudo bem os jovens, na minha cabeça, eu penso, tudo bem os jovens, né? Porque eles nasceram ali. Mas a minha geração, sabe, 40 anos, sei lá, 40... Eu acho que a gente tem que mostrar outro jeito de fazer, sabe? Assim, eu tenho esse compromisso comigo, assim, e eu acho que é com o teatro, com as artes, né? Sim. Com alguma linguagem que possa meio que dar possibilidade para as pessoas, assim, de ela assistir uma coisa que mexe com ela, essas coisas assim.
infelizmente, estamos chegando ao fim, né, desse papo. Fiz a própria plateia. A gente nem percebe o tempo passando, né? Estamos chegando ao fim. E a gente tem uma pergunta que está se perpetuando, né, entre os episódios, que é super fácil assim, de responder. Para quem está começando, para quem deseja ser ator, para quem deseja entrar no mundo artístico, quais conselhos que você dá para essa pessoa? Bom, primeiro, não desista. É um bom conselho, né? E eu penso assim, que quando a gente está começando, né, a gente vai buscar uma formação técnica ali e tal, eu sinto que a ideia, o que eu daria de conselho é a pessoa não se especializar logo em alguma coisa, assim, né? Então, ela permear por várias coisas dentro do teatro. Então, iluminação, figurino, cenário, sonoplastia, enfim, direção, dirigir alguém, experimentar, chamar uns amigos para dirigir, e ser atriz, fazer drama, fazer comédia, fazer tudo. Sim. E aí, pelo menos tentar, né, que é difícil. Vai passando ali. E aí eu acho que aí você depois, com o tempo, fala, é isso aqui que eu vou fazer isso aqui, mas experimentar, né? Eu acho assim, ser mais não binária na sua formação. Assim, vai ser mais fluida, né? Eu penso assim. E acho que outra coisa também eu sinto assim, que é já pensar, porque assim, é muito difícil viver de arte, né? E olha que a gente está na capital de São Paulo, tem grana, a cidade tem grana. Que eles se nomeiam a capital da cultura. Exatamente. E ainda assim é muito difícil. Então eu sinto que a primeira coisa é a pessoa começar a compreender se ela quer experimentar isso, se ela quer fazer isso uma profissão, ou se ela quer fazer de forma amadora, por exemplo, fazer, né, de uma forma menos só ir ali ao final de semana, fazer uma peça, apresentar e ir embora. E não levar isso para a vida. Se ela quer levar isso para a vida, eu acho que aí é pensar como profissão mesmo, assim. Isso é um trabalho que requer técnica, que requer tempo, dedicação, estudo. Porque a gente tem eu acho assim, o artista tem muito essa coisa assim, eu sou artista, como se a gente estivesse fora da sociedade. Eu sou artista, sabe? Uma coisa meio... Sou muito hype. Então, assim, só que aí do tipo assim, tá, mas isso é uma profissão. Então, assim, tem momentos que vai ser difícil, que vai ser chato, que vai ser trabalhoso, que você não vai querer ir. Sabe assim? Como qualquer trabalho, né? Então, acho que quando a pessoa começa a encarar assim, ela vai vendo que aí a arte vai sendo outra coisa nela. Então, eu pensaria assim, como conselho. Já desde o início, pensa que isso é um trabalho. Saca assim? Nossa, acho que foi babadeira esse... eu acho que eu deveria... Se eu tivesse escutado esse conselho quando eu estava começando, teria sido ótimo. Porque quando a gente está começando, principalmente da família, todo mundo enxerga a arte como um hobby, né? Não enxerga como uma profissão. Minha mãe até aceitar assim, que eu estava nesse caminho. Eu não sei nem se ela aceitou até ela morrer. Mas... demorou muito tempo assim, para ela falar, realmente é isso que ele quer da vida, é isso que faz ele feliz. Acho que pelo menos isso ela entendeu, assim, que é o que me movia, assim, o que me alimentava. Mas é difícil virar essa chavinha na cabeça de que tipo, é uma profissão. Não é só tipo, algo para me divertir, sabe? Tem todo o lado profissional. E aí, eu acho que foi exatamente quando a minha mãe morreu, que foi quando eu fui buscar essa profissionalização. Muito louco isso, mas enfim. Mas estamos aí, né? Somos artistas e vamos seguir nessa profissão. E chegamos ao fim de mais um episódio. E é isso, galerinha. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Se você está no YouTube, dá aquele like, se inscreve no nosso canal. Tem um monte de gente aí que está assistindo e não está se inscrevendo. Então, bora se inscrever, dá aquele like, comenta. Comenta se você achou ruim, se você achou bom. Só comenta, engaja a gente. Então, bora lá nas redes sociais, todas as redes, seja Instagram, no TikTok, no X. A gente está como Vozes do Palco, @Vozes do Palco. Segue a gente lá, a gente publica as nossas coisinhas lá, como os episódios e tal. Assistem os outros episódios também, que estão... A gente está no episódio 6, a Greta maravilhosa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi muito bom, obrigado. A nossa conversa foi super gostosa. Ficaria aqui 3 dias aqui conversando. Porque vai surgindo muito papo, né? Ixi, menina. E surge. Então,
Muito obrigada a vocês que assistiram. 3 beijos na bunda de todos. Até mais. Este podcast é um projeto contemplado na 21ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo, o programa VAI. Com o apoio da Associação Prática Tatum, esse podcast é uma realização Coletivo Teatro, Memórias e Além, São Paulo, capital da cultura, Prefeitura da cidade de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Você ouviu Vozes do Palco.